A paz do Senhor Jesus esteja com você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você coloca diante dele. Hoje eu quero falar ao seu coração sobre uma verdade espiritual que transforma destinos, abre portas e sustenta o impossível. A fé é o caminho para o milagre. Se existe algo que Deus honra, é a fé daquele que decide confiar mesmo quando não vê, daquele que escolhe avançar mesmo sem entender tudo, daquele que decide descansar mesmo em meio à tempestade. A fé não é apenas um sentimento ou um desejo positivo. A fé é uma convicção profunda que se apoia no caráter de Deus, na sua palavra e na certeza de que Ele cumpre tudo o que promete. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Ela nos mostra que a fé não depende do que os olhos conseguem enxergar, mas daquilo que o coração sabe que Deus pode fazer. Muitas vezes você está aguardando um milagre, e talvez olhando para as circunstâncias você se pergunta como isso poderia acontecer. A verdade é que o milagre não começa do lado de fora. Ele começa dentro de você, quando você decide crer. Quando Deus encontra fé no coração de alguém, Ele encontra espaço para agir. Não porque Ele seja limitado pela falta de fé, mas porque Ele escolhe operar em parceria com a nossa confiança. É como se a fé fosse a chave que abre a porta para o sobrenatural. A fé é o que faz você continuar orando quando já não tem forças. A fé é o que faz você levantar quando tudo tenta te empurrar para baixo. A fé é o que faz você olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não sei como, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Existe um detalhe importante sobre a fé: ela cresce. Ela amadurece. Ela se fortalece com o tempo. Às vezes, Deus permite algumas situações porque sabe que elas vão desenvolver em você um peso de glória maior. É no deserto que a fé aprende a depender da provisão. É na fornalha que a fé aprende a confiar no livramento. É na espera que a fé aprende a descansar. Cada processo que você vive não é perda de tempo, é preparação para o milagre que Deus está construindo. A fé também é testada. E isso não é sinal de abandono, mas de cuidado. Quando Deus testa sua fé, Ele está te levando para níveis mais altos. Ele está desenvolvendo uma autoridade espiritual dentro de você. Pense em Abraão, que recebeu a promessa, esperou anos e ainda foi provado. Pense em José, que recebeu um sonho, mas passou por vales antes de alcançá-lo. Pense em Pedro, que precisou aprender a confiar ao ponto de andar sobre as águas. Deus não está punindo você quando permite um teste, Ele está te preparando. E talvez hoje você se sinta fraco, cansado, sem forças para acreditar. Talvez você esteja orando há muito tempo por algo e ainda não viu acontecer. Mas eu quero te lembrar que a fé não é sustentada pela sua força, e sim pela fidelidade de Deus. Ele não muda, Ele não falha, Ele não esquece. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, mesmo que o cenário diga não, mesmo que as portas pareçam fechadas, mesmo que o tempo esteja demorando, continue crendo. Continue confiando. Continue caminhando. A fé te leva até onde as mãos não alcançam. A fé te sustenta enquanto o milagre não chega. A fé abre caminho onde o inimigo disse que não existia. Se prepare, porque ao longo deste vídeo o Espírito Santo vai fortalecer sua fé, vai reacender a chama dentro de você e vai renovar sua esperança. E você vai perceber que o milagre não está distante, ele está a um passo de fé. A fé é o caminho que Deus escolheu para nos conectar ao seu propósito e ao seu poder. E é por isso que o inimigo tenta, de todas as formas, atacar justamente a sua fé. Ele sabe que, se conseguir enfraquecer a sua confiança, ele paralisa o seu avanço. Se conseguir semear dúvida, ele tenta bloquear o seu milagre. Mas quando você decide proteger a sua fé, alimentar a sua fé e permanecer firme mesmo diante das batalhas, você se torna inabalável. Não porque você é forte por si só, mas porque está fundamentado na rocha, que é Cristo. A Bíblia nos mostra vários momentos em que Jesus deixou claro que o milagre estava diretamente ligado à fé daqueles que o buscavam. Um dos exemplos mais marcantes é o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Ela estava há 12 anos sofrendo, havia tentado de tudo, gastado todos os recursos e não tinha encontrado solução. Mas quando ouviu falar de Jesus, algo dentro dela se levantou. Ela disse em seu coração: se eu apenas tocar nas suas vestes,
serei curada. Isso é fé em movimento. Isso é fé que não aceita permanecer caída. Isso é fé que desafia o impossível. E quando ela tocou em Jesus, imediatamente foi curada. Mas o mais impressionante é a resposta do Senhor: Filha, a tua fé te salvou. Ele não disse que foi o toque físico, nem o esforço dela, nem a proximidade com a multidão. Jesus atribuiu o milagre à fé. Isso significa que, quando você decide crer de verdade, algo no mundo espiritual se move a seu favor. A fé sempre encontra Jesus. A fé sempre chama a atenção de Deus. Assim também foi com o centurião que buscou a cura para seu servo. Ele disse a Jesus que não precisava nem mesmo ir até sua casa, bastava liberar uma palavra. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e disse: Nunca vi tamanha fé em Israel. E naquele exato momento, o servo foi curado. Observe novamente: Jesus honrando a fé. Jesus respondendo à fé. Jesus liberando o milagre por causa da fé. Isso nos mostra que a fé não é passiva. Ela não fica sentada esperando a vida mudar sozinha. A fé dá passos. A fé se aproxima de Jesus. A fé chama por Ele. A fé toca. A fé declara. A fé se posiciona. A fé se levanta mesmo quando tudo ao redor diz que não vale a pena mais acreditar. Se você está vivendo um tempo difícil, saiba que Deus está te chamando para um novo nível de fé. Não é para você desistir. Não é para você retroceder. Não é para você se entregar ao medo. É para você avançar, mesmo com lágrimas nos olhos, sabendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Talvez Deus esteja permitindo situações que você não entende. Talvez algumas portas se fecharam recentemente, ou algo não saiu como você planejou. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Muitas vezes, Ele fecha uma porta para te conduzir a um caminho melhor. Ele interrompe algo para te livrar. Ele muda uma rota para te proteger. A fé te ajuda a confiar mesmo quando você não entende. A fé te lembra que Deus trabalha nos bastidores. A fé te garante que o milagre está a caminho, ainda que você não consiga ver os sinais. E se você sente que sua fé está pequena, não tenha medo. Jesus disse que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Deus não exige uma fé gigante, Ele apenas precisa que você entregue a Ele o pouco que tem. E é esse pouco, colocado nas mãos do Senhor, que gera grandes resultados. A fé não é medida pelo tamanho, e sim pela direção. Se sua fé está em Deus, ela já é suficiente. Agora eu quero te pedir algo importante. Se esta mensagem está falando com você até aqui, se está alimentando sua fé e fortalecendo sua caminhada, deixe seu like, escreva um comentário compartilhando sua experiência de fé e envie este vídeo para alguém que está precisando de uma palavra de esperança. Isso ajuda muito este trabalho a alcançar outras vidas. A fé é o ponto de encontro entre a promessa e o cumprimento. É como uma ponte construída entre aquilo que Deus falou e aquilo que você ainda não vê. E, enquanto você caminha sobre essa ponte, muitas vezes o vento sopra forte, o medo tenta te paralisar, as dúvidas tentam sussurrar que não vai acontecer. Mas a fé te chama para continuar. A fé te lembra que a palavra de Deus é firme. A fé te sustenta enquanto você atravessa. A fé te mantém de pé quando tudo ao redor diz que deveria desmoronar. Existem momentos em que a fé não apenas te leva ao milagre, mas te mantém em paz enquanto ele não chega. Uma das maiores expressões de fé não é apenas acreditar que Deus vai fazer, mas continuar com o coração em descanso enquanto ele está fazendo. O verdadeiro milagre muitas vezes começa dentro de nós, quando o Espírito Santo acalma nossa alma, silencia o caos e traz a certeza de que Deus está no controle. Essa paz não é humana. Ela não é natural. Ela é resultado da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso significa que a fé não é um evento isolado, mas um estilo de vida. A fé não aparece apenas na hora da crise. Ela é cultivada diariamente. Ela nasce quando você lê a palavra. Ela cresce quando você ora. Ela se fortalece quando você enfrenta batalhas e vê a mão de Deus agir. A fé se torna parte da sua identidade quando você decide confiar não apenas no que Deus faz, mas no que Ele é. E a verdade é que Deus nunca falha com aqueles que colocam a fé nele.
Você pode olhar para trás e lembrar de situações que pareciam impossíveis, mas Deus abriu um caminho. Pode lembrar de momentos em que você achou que não ia suportar, mas Deus te sustentou. Pode lembrar de portas que se abriram quando você já tinha perdido a esperança. Tudo isso foi fruto da fidelidade de Deus respondendo à sua fé, mesmo quando ela parecia pequena. A fé também te prepara para o novo de Deus. Muitas vezes, o milagre está pronto, mas Deus está preparando você para recebê-lo. Ele molda seu caráter, alinha suas escolhas, fortalece sua vida espiritual e te amadurece para que o milagre não seja apenas recebido, mas também sustentado. Há pessoas que recebem algo de Deus, mas perdem porque não estavam preparadas. Quando Deus constrói em você uma fé sólida, Ele está te tornando capaz de manter tudo o que Ele vai entregar. Existem momentos em que Deus te pede para dar passos de fé. Ele te pede para perdoar alguém, para deixar algo para trás, para mudar de direção, para dizer não a ambientes que te afastam dele, para se posicionar em obediência mesmo sem entender tudo. Cada passo de fé é um tijolo que você coloca nessa ponte espiritual. Quando você obedece, Deus avança. Quando você confia, Deus age. Quando você se entrega, Deus transforma. A fé sempre conduz a um mover de Deus. Talvez você esteja em um tempo de espera, e a espera é uma das maiores escolas da fé. É ali que você aprende a depender de Deus, a fortalecer sua confiança, a deixar que Ele cuide dos detalhes. Muitas vezes, o que parece demora é na verdade Deus alinhando coisas que você ainda não enxerga. Ele está preparando pessoas, oportunidades, caminhos, livramentos e portas que só vão se encaixar no tempo certo. A fé te ensina a esperar sem perder a esperança. E por mais que a espera seja difícil, ela não é sinal de demora divina, mas de precisão. Deus nunca chega atrasado. Ele nunca erra ao tempo. Ele nunca perde o controle. Quando o milagre chega, ele chega completo, chega perfeito, chega na hora exata em que você está preparado para vivê-lo. E é por isso que você não pode desistir agora. Você não chegou até aqui para parar na metade. Deus está construindo algo profundo na sua vida. Há uma resposta chegando. Há uma mudança se aproximando. Há uma porta sendo preparada. Há um milagre sendo formado. Continue crendo, porque a fé é o caminho que te levará exatamente ao lugar onde Deus quer te colocar. A fé não apenas te aproxima de Deus, mas também te afasta de tudo aquilo que tenta impedir o agir dele na sua vida. Quando você decide caminhar pela fé, algumas coisas naturalmente deixam de fazer sentido. O medo já não te domina mais como antes, a ansiedade perde força, a opinião das pessoas deixa de ser um peso e o passado já não dita mais o seu destino. A fé te liberta. Ela te leva para um lugar onde o que realmente importa é a voz de Deus e a certeza de que Ele está conduzindo cada detalhe. E é importante entender que a fé não é algo abstrato. Ela se manifesta de formas muito práticas no seu dia a dia. A fé está na decisão de orar mesmo quando você não sente nada. Está na escolha de não desistir mesmo quando os resultados parecem distantes. Está na coragem de perdoar quando seria mais fácil guardar ressentimento. Está em estender a mão para alguém que precisa, mesmo quando você também está lutando. A fé aparece quando você escolhe o que Deus diz, e não o que seus olhos veem. A fé também cresce quando você se lembra de quem Deus é. Quando você olha para a criação, para a história, para cada momento em que Deus sustentou você, seu coração se enche de confiança. A fé é alimentada pela memória do que Deus já fez. Quando você lembra da porta que se abriu no momento certo, quando recorda o livramento que ninguém viu, quando se lembra da provisão que chegou quando você mais precisava, sua fé se fortalece e te lembra que o Deus que agiu ontem é o mesmo que age hoje. E se há algo que Deus sempre deixou claro em sua palavra, é que Ele se agrada daqueles que confiam nele. A fé é uma forma de adoração. Quando você decide acreditar, você está dizendo a Deus, eu sei que o Senhor pode. E isso alegra o coração dele. Deus não se impressiona com nossas habilidades, com nossa força ou com o que conseguimos fazer sozinhos. Mas Ele se move quando encontra um coração que crê. Quando encontra alguém disposto a depender dele, Ele manifesta o seu poder de forma ainda mais gloriosa. A fé te posiciona no lugar certo. Tem coisas que você só vive quando decide crer. Tem portas que só se abrem quando você dá passos de fé. Tem milagres que só se manifestam quando você obedece.
E às vezes Deus está apenas esperando você dar um passo, tomar uma atitude, se levantar de novo. A fé não elimina o medo, mas te dá coragem para seguir apesar dele. A fé não apaga todas as dúvidas, mas te lembra de que Deus é maior do que qualquer incerteza. Pense em Pedro novamente, quando decidiu andar sobre as águas. Ele só viveu aquele milagre porque deu um passo fora do barco. Se Pedro tivesse permanecido sentado, olhando para Jesus de longe, ele teria visto o milagre, mas não teria vivido o milagre. A fé te chama para fora do barco. Ela te chama para arriscar, para confiar, para ir além da superfície, para sair da sua zona de segurança. Milagres acontecem quando você responde ao chamado da fé. Mas também é verdade que, assim como Pedro, nós às vezes olhamos para o vento, para as ondas, para o que está dando errado. E quando isso acontece, começamos a afundar. A fé é desafiada quando você tira os olhos de Jesus. Por isso, o maior segredo para manter a fé viva é manter o foco nele. É olhar para Jesus, não para a tempestade. É olhar para a promessa, não para o processo. É olhar para o autor da fé, não para as circunstâncias. Quando você fixa os olhos em Cristo, a sua fé ganha força. Ele é o fundamento. Ele é o sustento. Ele é o caminho para o milagre. A fé se torna mais firme quando você se aproxima dele. E quanto mais você se aproxima, mais você descobre que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Quando você se mantém perto de Jesus, a fé deixa de ser um esforço e se torna um estado de confiança contínua. Por isso, não permita que nada tire seus olhos de Cristo. Nem a dor, nem a espera, nem as tempestades. Deus está ao seu lado. Ele está cuidando de você. E tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir no tempo certo. A fé é construída na presença de Deus. É nesse lugar de intimidade, de oração, de entrega e de sinceridade que a fé encontra raízes profundas. Muitas vezes, buscamos respostas rápidas, soluções imediatas e sinais visíveis, mas Deus nos chama para um relacionamento. Ele não quer apenas que você receba o milagre, Ele quer que você conheça o Deus do milagre. Ele quer que você caminhe com Ele, que perceba sua voz, que sinta seu cuidado, que experimente sua paz diária. Quando você se aproxima de Deus, sua fé não apenas cresce, mas se torna inabalável. E a fé se torna madura quando você aprende a confiar no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele está alguns passos à frente, alinhando tudo para o seu bem. Talvez você esteja esperando algo que parece estar demorando, mas Deus não está atrasado. Ele está trabalhando nos bastidores. Cada porta que se fecha, cada mudança inesperada, cada desvio na sua rota pode ser, na verdade, Deus te protegendo, te capacitando e te preparando para algo maior. A fé madura não se abala porque entende que Deus nunca falha. Mesmo quando o processo é difícil, a fé te lembra que Deus está conduzindo tudo com perfeição. Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Humanamente, não havia saída. Mas Deus não depende de saídas humanas. Ele cria caminhos onde não existem. Ele abre mares. Ele derruba muralhas. Ele muda decretos. Ele surpreende. Quando você confia, Deus age de formas que você jamais imaginaria. E é exatamente quando tudo parece impossível que a fé se manifesta com mais força. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Na verdade, é na impossibilidade que ele revela sua glória. O milagre não depende da situação, depende do Deus que está sobre a situação. Quando você compreende isso, a ansiedade perde poder. O medo perde força. O inimigo perde espaço. Porque você entende que, se Deus está no controle, então você está seguro. A fé também te leva a declarar a palavra de Deus. Muitas vezes, o inimigo tenta atacar sua mente com pensamentos de derrota, de fracasso, de medo e de desistência. Mas quando você declara o que Deus diz, você fortalece sua fé. Dizer Deus é meu refúgio e fortaleza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas declarações não são apenas frases bonitas. Elas são verdades espirituais que mudam ambientes,
fortalecem a alma e alinham sua fé ao propósito de Deus. Uma fé forte não ignora os problemas, mas olha para eles com a certeza de que Deus é maior. Uma fé madura não se apavora com a tempestade, porque sabe que Jesus está no barco. Uma fé firme não desiste no meio do processo, porque entende que Deus está conduzindo tudo para um final glorioso. É por isso que você não pode permitir que nada roube a sua confiança. Não importa o que você está enfrentando, Deus está contigo. Você não está sozinho. Talvez hoje você esteja orando por um milagre específico, uma cura, uma restauração, uma porta aberta, uma resposta, uma mudança, um livramento. Talvez você já tenha chorado, já tenha se sentido cansado e já tenha pensado em desistir. Mas Deus está usando essa palavra para te lembrar: continue crendo, continue confiando, continue alimentando sua fé. Porque quando você menos esperar, o que hoje parece distante vai se tornar realidade. A fé te leva até o milagre e mantém seu coração firme enquanto ele não chega. A fé te sustenta no processo. A fé te fortalece na batalha. A fé te guia pelas noites escuras. E quando o milagre se manifestar, você vai olhar para trás e perceber que cada passo de fé valeu a pena. A fé é o canal pelo qual Deus libera aquilo que Ele já determinou sobre a sua vida. Muitas vezes, o milagre já está pronto no mundo espiritual, mas Deus usa a fé como ponte para trazê-lo ao natural. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não porque Ele queira nos dificultar o caminho, mas porque a fé é o ambiente onde Ele se move. A fé cria espaço para o sobrenatural acontecer. A fé revela que você confia não somente nas mãos de Deus, mas no coração de Deus. E quando você decide caminhar pela fé, você começa a enxergar a vida de outra forma. Aos olhos naturais, tudo pode parecer confuso, atrasado ou difícil demais. Mas aos olhos da fé, você percebe que Deus está alinhando cada detalhe, colocando tudo no lugar certo, protegendo você de ciladas invisíveis e conduzindo seus passos com absoluta precisão. A fé ajusta sua visão, de modo que você passa a ver possibilidades onde antes via obstáculos. A fé abre sua percepção espiritual para discernir o agir de Deus, mesmo quando tudo parece silencioso. Há momentos em que a fé exige que você permaneça firme, mesmo quando não há novidade alguma. Permanecer crendo quando nada muda é um dos maiores atos de confiança que alguém pode demonstrar diante de Deus. É fácil crer quando tudo vai bem. Difícil é crer quando a porta continua fechada, quando o diagnóstico não muda, quando o processo se prolonga, quando a resposta demora. Mas é nesses momentos que Deus encontra verdadeiros adoradores, aqueles que permanecem fiéis, não pelos resultados, mas por quem Ele é. A fé também te protege emocionalmente. Quando a fé está viva dentro de você, a ansiedade perde autoridade. Ela não desaparece por completo de um dia para o outro, mas a fé te capacita a colocá-la aos pés do Senhor. A fé diz ao seu coração: calma, Deus está agindo. A fé te lembra que você não precisa controlar tudo, porque Deus já está no controle. Quando sua fé é maior que sua preocupação, o medo diminui e a esperança cresce. E essa esperança não decepciona, porque ela está firmada naquele que não falha. Um dos maiores desafios da fé é aprender a entregar. Entregar o que você não entende, entregar o que você não consegue mudar, entregar o que te pesa, entregar aquilo que você tenta resolver sozinho há tanto tempo. Colocar tudo nas mãos de Deus é um ato profundo de fé. Muitas pessoas querem viver milagres, mas continuam segurando o controle de tudo. A fé libera, confia, solta e descansa. Quando você entrega, Deus assume. Quando você controla, Deus espera. Não porque Ele não possa agir, mas porque Ele não força seu agir onde não há rendição. E a verdade é que, quando você entrega, Deus começa a mover coisas que antes estavam paradas. Ele te direciona para pessoas certas, abre portas que estavam travadas, afasta o que não foi enviado por Ele, e prepara caminhos que você jamais imaginaria caminhar. A fé abre trilhas no deserto e transforma vales em testemunhos. Nada do que você entrega a Deus volta pior. Tudo volta transformado, restaurado, alinhado, aperfeiçoado. A fé também nos leva a viver milagres que inspiram outras pessoas. Às vezes você nem percebe, mas sua perseverança está fortalecendo alguém ao seu redor. Seu testemunho futuro será alimento para a fé de muita gente.
O milagre que Deus fará na sua vida não será apenas para você, mas para muitos que verão a glória de Deus através da sua história. A fé é contagiante. Quando alguém vê você crendo, mesmo em tempos difíceis, essa pessoa se lembra que Deus ainda é Deus e que ainda vale a pena confiar. E não importa o tamanho da batalha que você esteja enfrentando agora, Deus está te guiando por um caminho seguro. Mesmo que pareça escuro, Ele está iluminando cada passo. Mesmo que pareça lento, Ele está acelerando coisas nos bastidores. Mesmo que pareça difícil, Ele está capacitando você. Continue andando pela fé, porque o milagre não está distante. Ele está sendo construído, elaborado, preparado com detalhes que você ainda não consegue imaginar. Chega um momento na caminhada da fé em que Deus começa não apenas a fortalecer você internamente, mas também a alinhar o ambiente ao seu redor para que o milagre aconteça. A fé não trabalha sozinha. Ela prepara terreno, ajusta atitudes, molda o coração e abre espaço para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Quando você persevera, mesmo quando parece que nada está mudando, Deus está, na verdade, movendo peças invisíveis, organizando circunstâncias e construindo respostas que só se manifestarão no tempo perfeito. É por isso que muitas vezes você sente que está sendo esticado. Que Deus está te chamando para ir mais fundo, confiar mais, descansar mais, esperar mais. A fé cresce justamente nesses momentos. Ela se fortalece quando você enfrenta o silêncio de Deus e mesmo assim decide continuar. Ela amadurece quando você encara a montanha e, em vez de parar, declara que ela vai se mover. A fé se torna madura quando você entende que o silêncio não é ausência, é estratégia. Que a espera não é atraso, é preparação. Que o processo não é punição, é construção. Muitas pessoas desistem justamente quando estão prestes a viver o seu maior milagre. Porque a jornada da fé é assim. Muitas vezes, o momento mais escuro da noite é exatamente aquele que antecede o amanhecer. Quando tudo parece difícil, é sinal de que algo está perto de mudar. Quanto mais intensa é a batalha, mais próximo está o cumprimento da promessa. E Deus nunca permitirá que você passe por algo sem propósito. Mesmo aquilo que você não entende agora será motivo de testemunho no futuro. A fé também te permite ouvir a voz de Deus em meio ao caos. Quando tudo ao redor diz não, Deus pode estar dizendo ainda não. Quando tudo parece perdido, Deus pode estar preparando um recomeço. Quando as portas se fecham, Deus pode estar te protegendo de algo que você não percebeu. A fé te faz enxergar além do momento. Ela te dá visão espiritual para entender que Deus trabalha por camadas, detalhes e conexões que você não tem como ver. Ele está coordenando conversas, encontros, livramentos, oportunidades e movimentos que, no final, se encaixarão perfeitamente para que o milagre aconteça. E a fé te chama para não se apegar ao que passou. Muitos deixam de viver o novo de Deus porque permanecem presos ao velho. Presos a mágoas, a traumas, a perdas, a frustrações. A fé te convida a olhar para frente, porque o milagre está adiante, não atrás. A fé é movimento. Ela te empurra para o propósito. Ela te impulsiona para o futuro. Ela te liberta das correntes que tentam te manter preso ao que já terminou. O que Deus tem para você é maior do que aquilo que ficou para trás. A fé também te chama a ajustar seu discurso. Às vezes, sem perceber, você começa a repetir palavras de desânimo, de derrota, de medo. Mas a fé muda a forma como você fala. Ela te leva a declarar vida, promessa, esperança. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem usa bem esse poder colhe bons frutos. Quando você declara a palavra de Deus, você alimenta sua fé e abre espaço para o agir divino. Quando você diz vai dar certo, Deus está comigo, o milagre está a caminho, você está se alinhando espiritualmente ao propósito de Deus para a sua vida. E eu quero te lembrar, Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele usou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Usou um simples cajado para abrir o mar. Usou uma pedra para derrubar um gigante. Deus só precisa da sua fé. Ele não exige perfeição, ele não exige força excessiva, ele não exige que você entenda tudo. Ele só pede que você creia. Creia no poder dele. Creia no amor dele. Creia que ele está agindo agora mesmo, enquanto você ouve esta palavra. E quando Deus começar a manifestar o milagre, você vai perceber que valeu a pena cada lágrima,
cada noite de oração, cada dia de espera, cada passo de fé. Porque o que Deus prepara sempre supera o que você imaginava. Ele faz completo, faz com detalhes, faz com perfeição. Chega um momento no recomeço divino em que Deus não apenas restaura o que foi perdido, mas amplia, fortalece e estabelece algo muito maior do que aquilo que você imaginou. Esse é o ponto em que a graça deixa de apenas juntar os pedaços e passa a construir algo novo, sólido e cheio de propósito. É quando o que parecia pequeno começa a crescer, quando o que parecia frágil começa a se firmar, quando o que parecia impossível começa a tomar forma diante dos seus olhos. Porque Deus não devolve nada no mesmo estado, Ele sempre devolve melhor, mais forte e mais alinhado com o futuro que Ele preparou. Mas antes dessa ampliação, Ele trabalha dentro de você. Porque não adianta Deus abrir portas se você ainda estiver carregando antigas inseguranças, medos, culpas ou hábitos que impediriam você de desfrutar do novo. Há recomeços que exigem cura, silêncio, reorganização interna, e às vezes é por isso que o processo parece demorado. Não é atraso. É proteção. É preparo. É Deus trabalhando no invisível para que nada comprometa aquilo que Ele está prestes a liberar na sua vida. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, sentindo que algo está mudando, mas ainda não enxerga claramente o que é, sentindo uma movimentação de Deus, mas sem entender qual será o próximo passo. Isso não é confusão. Isso é sinal de que o céu está alinhando algo para você. A expansão vem depois da preparação. A construção vem depois do fundamento. O novo se manifesta depois que o velho deixa de ter domínio sobre você. Por isso, não se apresse. Não se cobre. Não se compare. Deus sabe exatamente o tempo e a forma. Ele sabe o que precisa acontecer primeiro e o que precisa acontecer depois. E Ele não falha na ordem. Pode ser que, aos olhos humanos, pareça que tudo está parado, mas Deus está organizando detalhes que você ainda não vê. Ele está preparando conexões, abrindo caminhos, desatando nós, retirando o que poderia atrapalhar e fortalecendo o que vai sustentar você na próxima fase. E quando esse momento chegar, vai ser tão claro, tão evidente, tão sobrenatural, que você vai reconhecer: somente Deus poderia ter feito isso. E será lindo ver como cada espera, cada lágrima, cada oração e cada tentativa frustrada estavam, na verdade, conduzindo você até aqui. Ele não desperdiçou nada. Ele estava desenhando tudo. E enquanto você caminha para esse novo tempo, eu quero orar para que Deus fortaleça o seu coração, alinhe os seus passos e te dê discernimento para reconhecer o que vem dele. Que a paz que excede todo entendimento te acompanhe e que a graça do Senhor te abrace de maneira tão profunda que você sinta, ainda hoje, que algo está sendo reposicionado do alto a seu favor. Você não está sozinho. Deus está conduzindo cada detalhe. Se esta palavra falou com você, deixe seu like, escreva nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de fé, oração e direção espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente e te faça viver tudo aquilo que Ele já preparou. Até o próximo vídeo.